São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz do deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens brotará. Olá! Nosso versículo de hoje para memorização está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, e diz: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Paulo e Barnabé, depois da primeira viagem, ficaram algum tempo em Antioquia, igreja que os enviaram a pregar. Lá, contaram as bênçãos da conversão do gentio e da mudança de suas vidas através do encontro com Jesus. Foi nesta cidade que, pela primeira vez, surgiu o nome cristãos, mini-cristos. Depois de passar algum tempo lá, decidiram voltar a viajar. Nesta viagem, Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé viajou com João Marcos e Paulo fez outra equipe com Silas e depois, posteriormente, com seu amigo Timóteo. Paulo e Silas queriam anunciar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. Tentaram ir por Bítimia, mas o Espírito impediu também. Deus já tinha um plano para essa viagem. Era preciso que eles passassem pela Macedônia, no continente europeu. Enfim, chegaram a Filipos, uma cidade da região da Macedônia. No sábado, à beira de um rio, falaram do Evangelho. Algumas mulheres se reuniam ali e, conforme iam pregando, o povo se avolumava. Algo maravilhoso aconteceu. Deus abriu o coração de Lídia, uma empresária, e fez entender que Jesus era o único caminho para a salvação. Ela se converteu e foi batizada. Lídia ficou tão agradecida que os convidou para que se hospedassem em sua casa. Enquanto estiveram ali em Filipos, anunciando a Jesus, Lídia cuidou deles. Quando caminhavam Paulo e Silas para um lugar de oração, seguia uma jovem atrás dele e gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Seus donos ficaram espantados e logo ficaram irados, porque eles ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela previa supostamente o futuro das pessoas. E agora, curada, não poderia mais fazer isso. E os donos não podiam mais enriquecer a seu custo. E eles levaram esse assunto para as autoridades e exigiram que Paulo e Silas fossem punidos por isso. E então Paulo e Silas foram presos. Mas Deus, novamente, tinha um plano para eles mesmo na prisão. Por volta da meia-noite, ali na prisão, os dois oraram e cantaram hinos de adoração a Deus. Eles louvaram porque sabia que Deus estava cuidando deles. E todos na prisão puderam escutar. Então, aconteceu que houve um terremoto e as cadeias se abriram. E quando o carcereiro viu as portas da prisão abertas, o carcereiro pensou que todos os presos tivessem fugido e logo pegou a espada para se matar. Mas Paulo gritou bem alto lá de dentro: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Por causa deste milagre que Deus fez na prisão, eles puderam falar de Jesus para o carcereiro e para toda a sua família. Todos confessaram Jesus como Salvador e foram batizados. O carcereiro levou Paulo e Silas para casa, cuidou dos ferimentos deles e lhes deu comida. Pela manhã, os dois foram libertos. Muitos missionários passam por situações difíceis. Assim como Deus usou Lídia e o carcereiro, hoje Deus também tem um plano para cada um de nós. Ele usa as situações para que o Evangelho seja anunciado. Ore e ajude aqueles que apresentam o Evangelho, como os missionários, pastores
e os líderes da igreja. Ore para que os líderes tenham ousadia e sabedoria no espírito, para aconselhar, confrontar, discernir as necessidades da congregação. Ore para que Deus envie trabalhadores para a colheita. Todos nós, como cristãos, temos o papel a desempenhar em missões. Deus apontou um tempo e um lugar para cada um de nós. Nosso dever é seguir sua vontade e obedecer. Fomos chamados para edificar templos vivos para Deus, que é digno de toda adoração, a trazer pecadores ao arrependimento através da ação do Espírito. Somos discípulos, comissionários, testemunhas da verdade e coparticipantes em Cristo. Que Cristo, através do seu Espírito, use os seus trabalhadores na comunicação do Evangelho aos perdidos e na aplicação da salvação e transformação nos corações.